Romanos 6, versículo 1 até o versículo 22, ou seja, 22 versículos, certo? Mas a gente vai concentrar para poder pegarmos aí os detalhes do texto. O que a palavra de Deus diz? Que diremos, então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos em Tua casa, Senhor, para te render graças, para oferecer o que temos de melhor a Ti. E Deus, nós queremos ouvir a Sua voz. Nós sabemos que somos pecadores, que somos limitados, que sequer merecemos, Pai, termos esse contato com o Senhor direto, onde não há mais limitação, onde não há restrição qualquer, Deus, para que possamos lá chegar diante de Ti. E Deus, que o Senhor possa falar, primeiramente ao meu coração, para que toda a nossa juventude, toda a Rede Nuvem, Pai, possa ser abençoada pelo Senhor, para que saiamos daqui, Pai, dispostos a vivermos assim como as canções falaram e como o Guilherme também falou, a abandonarmos aquilo que já ficou para trás para podermos viver uma nova vida com o Senhor, sabendo que o velho homem morreu e agora quem vive em nós é o Senhor. É assim que eu te oro e te agradeço em nome do Teu Filho Jesus.
Amém. Gente, nós estamos na carta que Paulo escreve à igreja em Roma. E para falar desse homem, Paulo, nós precisamos dizer que ele é o homem preparado e forjado pelo Senhor para poder pregar a palavra aos gentios, porque durante toda a sua vida ele teve uma educação diferenciada, ele teve um tutor chamado Gamaliel, que sempre estava ensinando e fazendo de Paulo uma pessoa preparada de forma intelectual, diferente das outras pessoas que conviviam ao seu redor. Então, Paulo, ele era um homem que cumpria a lei de forma excelente, era alguém que perseguia os cristãos, e todo mundo aqui sabe da história, ou pelo menos pode saber agora, onde Paulo estava no caminho que vai a Damasco, e aí o Senhor vai até Paulo, e naquele momento ele recebe do Senhor a salvação, e nós vemos nesse momento que Deus vem até nós e nos justifica através do sangue do Filho que enviou para nos salvar, Jesus Cristo. Então, Paulo é um homem que foi escolhido por Deus para pregar a mensagem do Evangelho aos gentios. E ele começa a carta de Paulo, a carta aos romanos, à igreja em Roma, dizendo sobre a sua relação pessoal com Deus, dizendo que ele é servo do Senhor, falando sobre o seu apostolado, dizendo daquilo que Deus tem feito em sua vida. E Paulo começa a falar na carta a respeito daquilo que os homens têm feito e cada vez mais se entregando às paixões e às vontades humanas, desejos que fazem com que as pessoas se distanciem cada vez mais do Senhor. E a palavra de Deus diz lá em Romanos que quando o homem passa a não reconhecer Jesus, a não reconhecer o nosso Deus como alguém que é Deus, nós devemos glorificar, e nós devemos honrar, e nós devemos adorar, eles passam automaticamente a uma vida que não agrada ao Senhor, porque o não reconhecimento de Deus como sendo o nosso Deus faz com que nós percamos a referência daquilo que nós nascemos para ser. Nós nascemos para a glória de Deus. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Romanos 11:36 diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, o objetivo do mundo, o motivo do mundo é Jesus. Nós nascemos para glorificá-lo, nós nascemos para servi-lo, nós nascemos para fazer a sua vontade. E Paulo, lá no início do texto, lá no início da carta, ele diz que, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, quando você olha para o mundo, você deve reconhecer a face de Jesus, você deve reconhecer Deus como sendo alguém que criou todas as coisas, porque está claro para nós que há alguém por trás da criação, há alguém por trás de tudo que é, de tudo que vemos. Então, Paulo diz que quando os homens não reconhecem esse Deus, não glorificam esse Deus, eles têm a tendência automática de, logo em seguida, se entregarem a paixões. E ele coloca a realidade de que as mulheres trocaram o uso natural, não é? A sexualidade começou a ser deturpada, os homens também se inflamaram em suas paixões e tiveram relações com outros homens. Então, o não reconhecimento de Deus como sendo nosso Deus faz com que nós percamos a referência e comecemos a fazer aquilo que agrada o nosso coração, aquilo que está em nós, o pecado está em nós, e nós temos a tendência de satisfazermos apenas aquilo que queremos fazer. Então, gente, Paulo começa a fazer essa fala e chega na parte onde Paulo está defendendo o fato de que na nova aliança, o sangue de Jesus é capaz de salvar tanto judeus como gentios. Então, os judeus eram aqueles que foram escolhidos por Deus para serem e servirem de exemplo para que todo o povo pudesse olhar para o povo de Israel
e desejarem ser como esse povo era. E aí Deus passa, não é, por um tempo protegendo esse povo, livrando o povo da morte, estando com eles. Isso não quer dizer que Deus, não pôde salvar, ainda no Antigo Testamento, o povo que não era o povo judeu, porque Deus é Deus, Ele faz o que quer. Eu digo isso porque o povo de Nínive não era judeu, e Ele resolveu salvar, Ele mandou Jonas para pregar aos ninivitas. Então, Deus está acima da lei, Ele se mostra acima da lei ainda no Antigo Testamento. Mas aqui, Paulo está dizendo que a lei, ela é colocada para nós, os mandamentos de Moisés é colocada para nós, os mandamentos são colocados para nós, para que olhemos para Ele, olhemos para esses mandamentos e reconheçamos que não somos capazes de cumprir de forma total o que a lei diz que devemos fazer. E Jesus, quando vem, Ele não vem para abolir a lei e para fazer com que a lei não possa mais ser seguida, mas Jesus diz que veio cumprir a lei mais do que isso. Ele eleva a gravidade dos mandamentos, porque quando ele fala sobre adultério, por exemplo, ele diz que adultério não é quando eu consumo o ato, não é quando acontece o fato de, sair com uma mulher que não é a mulher que Deus fez para mim. Ele diz que quando eu olho para a mulher com olhos impuros, eu já estou adulterando, eu já estou pecando. Então, Jesus não veio para abolir a lei, veio para cumprir e elevar os parâmetros da lei. Mas Paulo vem em Romanos trazer a realidade da graça. Da graça que redime o homem, da graça que justifica o homem dos seus pecados, da graça que propicia a salvação que só Jesus pode nos oferecer. Portanto, quando ele está falando de judeus, ele olha para os judeus e para os gentios ao mesmo tempo e diz: os judeus são circuncidados. E o que é circuncisão? Quem sabe aqui o que é circuncisão? Os judeus eram pegos e o seu prepúcio era retirado. É uma cirurgia de fimose, para que vocês entendam melhor. Então, aquela marca distintiva, aquela marca diferencial, fazia com que os judeus pudessem ser reconhecidos como judeus. Essa era a diferença entre um judeu e um gentio. Mas Paulo olha essa realidade e diz: circuncidado não é aquele que exteriormente o é. Circuncidado é aquele que exteriormente pode ser, mas que segue a lei. Por quê? Se alguém que não é circuncidado exteriormente obedece à lei, essa pessoa vai olhar para o que é circuncidado exteriormente e vai dizer: o que adianta você parecer judeu, mas não ser judeu? Jesus pregava dessa forma também, e Paulo, como alguém que pôde propagar o cristianismo, como alguém que pôde fazer viagens e viagens a fim de propagar e comunicar o evangelho de Jesus Cristo, Jesus também disse, olhando para as pessoas hipócritas: vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês estão longe de mim. O coração de vocês estão longe de mim. Eu não quero que vocês me honrem com os lábios. Eu quero que vocês me honrem com as vidas de vocês, com aquilo que vocês fazem de segunda a sexta, e não apenas no sábado ou no domingo, mas nós sabemos que somos pecadores. Nós estamos aqui porque precisamos de um Salvador. Nós estamos aqui porque sozinhos nós não podemos fazer absolutamente nada. É Jesus quem nos salva, é Jesus que nos livra. Eu estou fazendo todo esse panorama, trazendo para vocês o que acontece antes de Romanos 6, porque aqui em Romanos 6, depois que Paulo fala sobre a graça, a diferença entre graça e lei, a realidade de que Jesus nos justifica e agora eu posso olhar para Jesus e saber e ter a certeza que alguém perfeito morre por mim e leva os meus pecados, aqueles que eram meus, e Ele, carrega o meu fardo, toma o meu jugo e bota sobre si. Eu posso olhar para Jesus e saber que mesmo eu, não tendo a capacidade de cumprir aquilo que Deus me coloca nos seus mandamentos, eu tenho alguém que faz por mim, eu tenho alguém que paga por mim,
eu tenho alguém que morre em meu lugar, eu tenho alguém que não somente morre em meu lugar, mas que mata a morte, ressuscita ao terceiro dia, e Ele está aqui para nos proporcionar salvação. O Espírito Santo de Deus está conosco. Ele disse que estaria conosco até o fim, até a consumação dos séculos, e esse Jesus é o motivo de estarmos aqui. Eu intitulei essa palavra, o motivo é Jesus. O motivo é Jesus. Não existe outro motivo para estarmos aqui, não existe outra motivação, sabe, para que você saia da sua casa, escolha uma boa roupa. E quantas vezes nós pensamos mais na roupa que vamos usar do que o culto que propriamente vamos oferecer ao Senhor? Quantas vezes estamos com a nossa percepção obtusa, como falamos há 2 semanas atrás, sem saber de onde viemos, quem nos criou, para onde vamos, o que estamos fazendo, qual é o nosso motivo base, qual é o nosso super bem. E eu quero falar sobre essas coisas, talvez você não tenha pegado agora, mas Charles Taylor, ele fala sobre algo que se chama super bem. O que é o super bem? O super bem é aquilo que rege a minha existência. É como o sol, onde tudo que está ao redor gira em torno dele. Eu não sei qual é a motivação da sua vida, eu não sei o que te faz acordar, o que te faz existir, o que te acalma quando você está no perrengue, estressado, chateado. Eu não sei como andam os seus relacionamentos, eu sei que os meus precisam melhorar de forma extraordinária, mas quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos o sentido, nós encontramos o motivo da nossa existência. Eu falei super bem motivo base porque Herman Doived também fala sobre esse motivo base, que é em essência a mesma coisa, super bem, motivo base, aquilo que rege a minha existência, aquilo que faz com que eu me acorde, aquilo que faz com que eu possa viver a vida com a certeza de que a minha vida é útil, de que ela faz sentido, de que ela tem um propósito, de que ela tem um fim, e o fim para aqueles que acreditam na palavra do Senhor é aquele que pode ser visto nessa mensagem que Paulo começa a pregar aos romanos. E em Roma, gente, na igreja de Roma, Paulo começa contando, não é, sobre a graça, e as pessoas ali começam a ter um entendimento diferente ou deturpado sobre o que a graça faz. Eles entendem a graça, certo? Eles reconhecem que a graça pode me salvar, apesar de eu ser quem eu sou, e apesar de eu estar fazendo algo que não agrade o coração de Deus a priori, porque à medida que eu me aproximo do Senhor, as minhas atitudes mudam, e eu sou transformado de glória em glória, porque Hebreus 4,16 diz que nós podemos nos achegar com confiança diante de Deus, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Mas quando Paulo está falando sobre essa graça que faz com que eu possa me achegar diante de Deus, apesar dos meus problemas, apesar dos meus pecados, as pessoas começam a dizer, tudo bem, quer dizer que eu peco e Ele me salva. Quer dizer que eu erro e Ele vem de novo me buscar. Quer dizer que quando eu estou na pior, Jesus me salvou, está tudo bem. E qual foi o entendimento deturpado daquele povo? Eles pensaram, à medida que eu peque mais, a graça de Deus vai se manifestar de forma mais ampla em minha vida. Olha o pensamento. Eles pensavam que pecado e graça poderiam ser diretamente proporcionais. Não é? Diretamente proporcional. Eu peco e a graça vem. Mas a lógica da graça é completamente diferente daquela que o povo estava entendendo. Ou seja, à medida que eu peco menos, é onde a graça de Deus se manifesta na minha vida, porque o Senhor se agrada mais da minha vida à medida que eu me encontro mais satisfeito nele, e Ele aparece em minha vida à medida que eu me encontro mais satisfeito no Senhor, e todas as vezes que eu sirvo para fazer a vontade de Deus,
Todas as vezes que eu não ofereço o meu corpo para a injustiça, mas para a justiça, eu estou servindo e fazendo com que as pessoas possam olhar para mim, reconhecer Jesus e dizerem: eu quero essa graça que mudou a vida de Geraldo, que mudou a vida de Kaique, que mudou a vida de Arthur, de Gabi. O Senhor nos oferece esta vida e Ele está dizendo em Romanos capítulo 6, depois de fazer essa diferenciação entre graça e lei, gentios, judeus, Ele está dizendo que nós podemos viver uma vida nova com Ele, porque Ele nos salva. Ele nos salva do nosso pecado e é importante percebermos que quando Jesus veio, Ele não veio apenas nos salvar da culpa do pecado. O Senhor Jesus não veio nos salvar apenas da culpa do pecado. Jesus veio para nos livrar do poder do pecado. À medida que eu vivo um processo de santificação, os pecados têm menos efeito sobre mim. As tentações têm menos efeito sobre a minha vida. E todo mundo aqui sabe que quando estamos em contato com a palavra de Deus, quando estamos em oração, que quando estamos, buscando de forma intensa o Senhor, nós não temos olhos para outra coisa, nós queremos conhecê-lo, porque conhecer a Deus é como subir a um monte, é como subir em uma montanha, e à medida que você para ver e contemplar, você percebe que quando subiu no outro nível, quando subiu em outro lugar, você viu algo mais lindo, maior ainda. E a graça da vida é pedir a Deus para que nós possamos reconhecer Jesus em todos os nossos caminhos. A graça da vida é pedir para que nós reconheçamos o Senhor nas coisas que nós nem vimos ainda. Nós não vimos ainda o que Deus quer fazer em nossas vidas, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Essa é a palavra de Deus. Paulo está consertando o entendimento deturpado daqueles homens que estão acreditando que podem pecar mais porque a graça salva, e está dizendo que agora eu não posso oferecer a minha vida para o pecado e que ela não pode ser um instrumento usado para o pecado, mas que agora existe uma outra pessoa que manuseia esse instrumento. Nós somos os instrumentos que precisam ser tocados pelo Senhor. Nós somos os instrumentos que precisam fazer ouvir a voz do Senhor. Nós somos os instrumentos que o mundo precisa. Nós somos as mãos, os pés. Nós vivemos para sermos corpo. Nós vivemos para sermos um corpo funcional, onde cada um tem a sua função, onde cada um serve para alguma coisa. E é por isso que Paulo está dizendo: você é instrumento de justiça. Você não é instrumento de iniquidade mais, você é instrumento de justiça, porque justiça é aquilo que traz ordenamento. Justiça é aquilo que traz respeito aos homens. Justiça é aquilo que traz, a ética, a moral cristã, aquilo que pode ser vivido de forma real. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Nós temos a responsabilidade de trazer a cultura celestial para essa cultura aqui. Nós temos como cristãos o dever de vivermos aquilo que o Senhor nos fala. E, gente, todos aqui viram nas aulas de história que a princesa Isabel assinou, né? A Lei Áurea, e nos livrou da escravidão, né? Todo mundo agora está livre, certo? Tranquilo, não precisa se preocupar. E nos Estados Unidos, Abraham Lincoln, salvo engano, foi a 16ª emenda à Constituição, ele assinou também, mas alguns escravos que estavam sendo escravizados em lugares distantes não sabiam que já haviam sido libertos da escravidão. E assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. Nós vivemos muitas vezes porque não conhecemos, porque não sabemos. E a palavra de Deus diz que errei sem conhecer as Escrituras, porque à medida que eu conheço, eu tenho responsabilidade sobre o que eu sei. A nossa vida não pode ser vivida sabendo e dando uma de desentendido. Se você sabe aquilo que Deus fez em sua vida, você precisa
agora se posicionar diante daquilo que Deus fez com você, para que Ele te use na vida de pessoas e que Ele te faça alguém que frutifica, alguém que abençoa as vidas dos outros. Nós precisamos entender esse evangelho que não serve somente para mim, mas que serve para todas as pessoas que vivem ao meu redor, e é por isso que Paulo diz que somos instrumentos de justiça, não mais instrumentos da iniquidade. Então, Paulo, ele começa a trazer essa realidade de que os nossos corpos não devem servir mais à escravidão, à impureza, à maldade que leva à maldade, mas agora existe algo que eu falei no sábado retrasado, mas que não ficou tão claro, que existe uma suprema antítese no Evangelho que faz com que eu me reconheça como alguém que caminha de forma deliberada para a cruz, e à medida que eu aceito ser escravo de Jesus, nesse momento eu sou liberto. A suprema antítese diz respeito a uma escravidão que liberta em detrimento de uma liberdade que escraviza. Quando nós achamos que estamos livres porque podemos fazer aquilo que o mundo nos oferece e fazemos, na verdade, nós estamos caminhando para uma vida de falsa liberdade, uma vida que escraviza, uma vida que me afunda, uma vida que me afoga, uma vida que não me faz mais me sentir vivo, me faz com que eu me sinta cada vez mais dependente daquilo, o que não é para mim, porque sabemos que nada neste mundo pode satisfazer e preencher o vazio que existe no coração do homem, como C.S. Lewis coloca. Se eu vivo esta vida, sabe, e não encontro algo suficiente para preencher o vazio que há em mim, essa é a maior prova de que existe algo, sabe, existe uma realidade, existe uma pessoa, e que eu não fui feito para este mundo, mas eu fui feito para alguém. Nós somos feitos para alguém. Nós somos feitos para Jesus, para resplandecer a sua glória, sabe? Para fazer com que as pessoas possam se sentir iluminadas à medida que você chegue no lugar que você chegou. Quantas vezes nós estamos vivendo a vida sem iluminar, sem fazer a diferença, sem, sabe, ter contato com aquilo que o Senhor nos diz que podemos fazer. Nós podemos fazer e não podemos estar com a palavra de Deus aberta em nossa frente, como o livro de Tiago vai dizer, que o homem que olha para a palavra e não atenta àquilo que essa palavra quer dizer, é como o homem que olha sua face no espelho, sai e logo se esquece do que viu. Mas o homem que faz a vontade de Deus, que pratica aquilo que Deus pede para que façamos, esse é aquele que faz, sabe, e vive com esse motivo básico, com esse super bem, que não tem absolutamente nenhuma dúvida daquilo que foi feito para fazer. E, gente, eu lembro que quando eu era criança, algumas vezes eu fiquei de castigo. E aí a minha mãe me chamava, junto com a minha irmã, mandava abraçar, né, aquela coisa de mãe, dar beijinho, tal, me colocava no canto, geralmente no quarto dela, e dizia: Felipe, você vai ficar aí, nesse lugar, por tanto tempo. E eu ali começava a me distrair, né, acho que falar comigo mesmo, eu sou falante. E aí eu passava aquele tempo e chegava o momento em que minha mãe dizia: meu filho, já acabou o seu tempo. Você já pode sair, você já pode brincar, você já pode fazer aquilo que você deseja fazer. Claro que agora, sabedor daquilo que você precisa fazer para agradar os nossos corações, para trazer alegria para os seus pais, enfim. Mas a nossa vida, nós temos vivido como essas pessoas, sabe, que convivem com a culpa, que convivem com ao remorso, sabe, que convivem com aquilo que não é mais para você, mas nós vivemos a vida muitas vezes presos a coisas do passado e não queremos, sabe, viver aquilo que já é tempo, que já é momento, mas nós estamos presos
a coisas que passaram, e essa não é a nossa realidade. Nós somos feitos para aprender aquilo que Deus faz com que aprendamos. E aqui, gente, nós precisamos saber que o Senhor Jesus é longânimo, mas Ele não nos deixa impunes. Ele não nos deixa impunes. E a gente tende a confundir longanimidade e impunidade. Nós olhamos para a nossa vida e achamos que as consequências não vão vir, porque afinal de contas Deus sempre esteve comigo, sabe? Eu sou muito amado, eu sou alguém escolhido por Deus, mas as consequências para os nossos pecados, elas vêm, as consequências para os nossos pecados existem, e nós precisamos viver a vida com a responsabilidade de alguém que conhece a verdadeira narrativa da história. A metanarrativa verdadeira da história diz respeito a um Deus que nos fez à sua imagem e semelhança, ao homem que escolheu viver distante de Deus, à vinda de Jesus para nos redimir, nos justificar, morrer em nosso lugar, e nós vamos viver um tempo onde o Senhor Jesus vai restaurar, e Ele já está restaurando consigo mesmo todas as coisas. O Senhor Jesus virá nos buscar, Ele estará conosco quando vier buscar a sua igreja e viveremos eternamente com Ele, mas não existe somente essa via. Nós precisamos voltar a falar sobre o inferno. O inferno é real. Nós não podemos brincar à beira do precipício, e a palavra de Deus diz que a maldade leva a maldade. Escutamos sempre que um abismo chama outro abismo. E o meu conselho para você que tem vivido algo ainda de início, ainda a priori, a princípio você está achando bom, legal, você vai cair numa enrascada maior do mundo. Enquanto é tempo, abra os seus olhos. Enquanto é tempo, escolha viver essa vida que o Senhor diz que podemos viver. Nós não precisamos estar no passado. E Hernandes Dias Lopes conta uma história onde uma mulher teve a graça de encontrar um homem bom, cheio de posses, não que isso seja alguma coisa, mas era um homem rico. Ele respeitava profundamente a sua mulher, ele amava sacrificialmente a sua mulher, mas chegou o tempo onde aquele homem partiu. Deus resolveu recolher, não é? Pôs fim à sua vida, e aquela mulher ficou muito triste, cabisbaixa, sem esperança, porque afinal de contas aquele era o homem, sabe, que ela amava, que ela sentia profunda admiração, respeito, e aí essa mulher continua a vida e Deus surpreende-a, enviando novamente um homem igualmente bom, um homem cheio de qualidades, e aquela mulher, ao conhecer esse homem, desperta o interesse dele a ponto de ser pedido em casamento. E aquela mulher aceita o pedido de casamento daquele rapaz, e eles se casam e decidem morar na casa que era a casa do seu antigo marido. No momento em que ele pega a noiva e vai correndo para viver aquela noite, a lua de mel, a noite de núpcias, ele chega à porta e quando vai entrar ele percebe algo extremamente diferente de tudo que já viu na vida. Ele encontra uma redoma de vidro com o corpo embalsamado na frente de casa. E ele diz: eu sabia que você foi casado e que ele morreu, eu não sabia que ele estava aqui. Todo mundo está, vixe. Aquele homem, sem conversar demais, sem muito argumento, desce ao porão da casa, pega o que há de mais pesado, de ferro, quebra a redoma de vidro, pega o homem nos braços, corre quilômetros de distância para aquela mulher nunca mais achar esse homem, enterra, volta e diz: agora sim
nós podemos viver uma nova vida. Não, mas era John. Que John o quê, mulher? Tem John, mas não, acabou-se. Você agora faz parte de uma nova realidade. Você agora faz parte de uma nova vida. Nós temos uma história para construir, nós temos algo belo a vivermos, e as coisas do passado não podem fazer sombra ao que vivemos, afetando o meu presente, o nosso presente e o nosso futuro. Nós precisamos nos concentrar naquilo que Deus quer fazer em nós agora, porque o que passou ficou para trás, e agora nós estamos correndo, sabe, olhando para o mesmo alvo. Eu e você estamos vivos, e aquele que morreu, ficou para trás. E quando Paulo diz que Jesus morreu por nós, e ele não pode morrer novamente, é porque o que Jesus fez foi suficiente. Não existe outra coisa, não existe outra morte. Aquilo que ele fez é suficiente, e nós precisamos aceitar essa realidade de que o Senhor Jesus nos chama para vivermos uma nova vida. Aquilo que Ele tem preparado para nós é algo maravilhoso. Nós devemos fazer isso, não com medo do inferno, porque coloquei aqui, mas por amor a Jesus, porque Ele fez algo por nós que ninguém faria, porque Ele morreu em nosso lugar quando éramos pecadores, porque Ele veio, sabe, quando nós precisávamos de salvação, quando nós estávamos perdidos, sabe, lá em trevas, na lama. Ele veio para nos resgatar, para nos redimir, e o Senhor é aquele que tem poder para salvar a sua vida. O Senhor Jesus é aquele que veio para redimir e justificar os seus pecados. O que você deve ou devia já está pago. Alguém pagou no seu lugar. Você não precisa pagar por aquilo que Jesus já pagou. O preço que Ele nos chama a pagar é o preço de olharmos para o sacrifício de Jesus e desejarmos viver da forma que Ele viveu. Jesus não nos pede nada que antes não tenha feito. Se Ele diz que devemos fazer algo, é porque antes Ele já fez. E essa é a diferença do cristianismo. A diferença do cristianismo é que quando Jesus nos diz algo, Ele já fez antes. Ele não é como Buda, como Zoroastro, como os deuses, sabe, feitos por mãos humanas, que apontam caminhos, que dizem, faça isso ou aquilo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso refúgio, é o nosso abrigo, sabe? Se você precisa de algo que venha preencher o seu coração, Jesus é esse super bem, Jesus é esse motivo base, Jesus é o nosso norte, Ele é o nosso guia, Ele nos salva, Ele nos salvará, sabe? Ele está conosco, Ele não nos abandona. Eu não sei como vai a sua vida, eu não sei como você tem escolhido viver, eu não conheço a sua realidade, o seu interior, mas eu sei que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que criou, todavia o Senhor não esquece de você. O Senhor não esquece de você. Ele veio para nos justificar, Ele veio para nos salvar. E o texto termina dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E aqui, Paulo, extremamente contextualizado e falando aos romanos, ele usa dois termos que as pessoas conheciam. Ele usa o salário que o exército romano recebia ao final do mês, aquilo que eles mereciam, que lhes era devido, porque afinal de contas eles tinham trabalhado. E ele diz que aquilo que nós merecemos é a morte. Nós fazemos por ano todos os dias merecermos a morte. Se Deus resolvesse nos fulminar hoje, acabar com tudo, Ele seria extremamente justo. O Senhor não seria injusto se nos mandasse para o inferno. É a sua graça,
aquilo que nós não merecemos que nos salva. Nós não merecemos. E é por isso que Paulo insiste com a lei. E é por isso que Paulo fala tanto sobre lei e graça. A lei serve para que você olhe para ela e saiba o quanto você não é capaz de fazer aquilo que a lei diz. A lei serve para que você olhe para a lei e veja que precisa de alguém que possa cumpri-la. O que recebemos de Deus é um dom gratuito. O que recebemos de Deus é um favor. O que recebemos de Deus é graça, e graça é de graça. Você precisa entender essa realidade de que o que você faz, não surpreende Deus. Você nunca vai conseguir surpreender Deus. Meu filho fez isso por mim. Nós vivemos para agradá-lo, nós vivemos para glorificá-lo, nós vivemos para que Deus olhe para nós e diga: filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas a salvação diz respeito a um Deus que resolveu vir, a um Deus que, sendo Deus, viu o pontinho de areia no ponto azul do universo e resolveu salvar. Nós somos a areia do ponto azul do universo. Esse universo é muito grande, mas Jesus lhe conhece pelo nome. Deus sabe quem você é, Deus sabe o que você tem enfrentado, Deus sabe dos seus problemas, sabe? Deus conhece aquilo que somente você sabe. Deus conhece. E hoje Ele te chama assim como Eliseu fez, a abandonar as carroças, sabe? A deixar tudo para trás e seguir para o alvo que é Jesus. Eu ouvi algo ontem, uma história que quero contar aqui para encerrar aquilo que temos dito, a banda já pode vir. Imaginem que eu sou um pai e eu olho para minha filha e digo: filha, papai quer que você vá até o seu quarto e arrume o quarto da melhor forma possível. Faça o seu melhor. Vou fazer outra coisa, estou entretido, sabe, em resolver outro fato, e a minha filha vem até a minha presença e diz: papai, eu ouvi o que o Senhor me disse. O Senhor me disse que eu deveria ir até o meu quarto e fazer o meu melhor. Eu entendi que devo arrumar o quarto da melhor forma possível. Eu olho para ela e penso, que menina obediente. Novamente digo: certo, filha. Papai disse isso para você, eu quero que você vá até o seu quarto e arrume o seu quarto, faça o seu melhor. E a minha filha volta para o quarto, passa um tempo, volta até a minha presença e diz: papai, eu ouvi o que o Senhor disse e agora eu sei falar em grego. Deixa eu recitar para o Senhor. O Senhor disse que eu deveria ir até o meu quarto e arrumar o quarto, fazer o melhor que eu poderia ter feito. E eu olho para ela assustado e penso: mas será que a minha filha fez o que eu pedi para que ela fizesse ou somente está decorando o que eu tenho dito? Eu vou até o quarto da minha filha e percebo que ela não fez aquilo que eu pedi para fazer. Ela vinha até a minha presença para dizer que tinha decorado o que eu tinha dito. A vida com Deus não é a vida que nos faz decorar versículos, textos e mais textos. A palavra de um Pai que nos ama e quer nos ver bem. A vida com Deus diz respeito a uma vida que não somente entende aquilo que Deus diz, mas que obedece aquilo que Ele nos pede para fazermos.